Pessoal que não conhece o Pandinha, que nunca viu o Pandinha... Será que tem alguém que não conhece? Será que tem alguém? O que é o WWF? Ou a ONG WWF, né? Então, o WWF Brasil é uma organização da sociedade civil que foi criada há muitos anos, há 61 anos, e que foi logo no comecinho das primeiras organizações que cuidavam das espécies que estavam sendo ameaçadas de extinção, ou seja, há 61 anos, no século passado ainda. A gente estava começando a ver as espécies desaparecerem. E aí o que aconteceu? Tinha um perfil, né, de pessoas que eram pessoas que gostavam de investir em filantropia, se uniram, então, para defender uma espécie que estava notavelmente já entrando em extinção, que era o urso panda na China. Olha. Uma espécie linda, super amorosa, um símbolo emblemático do país, que todo mundo no mundo conhecia, mas já estava chegando nesse lugar, que era o lugar de desaparecer. E acho que foi uma das primeiras vezes, Camila, que as pessoas começaram a perceber, de fato, a vida pode desaparecer do planeta, a gente pode perder natureza e espécies. E é daí que vem o símbolo do panda, então, cuidar e defender uma das primeiras espécies no mundo conhecidas e que teve uma campanha gigante, então, reunindo pessoas filantropas. Foi criada na Suíça, então, essas pessoas que criaram o WWF foi na Suíça. E ele foi criado como um fundo mundial para a natureza. Ele é realmente assim, arrecadar recursos filantrópicos para ajudar a preservar o urso panda que estava entrando em extinção. Mas aí que está a grande questão. Então, ou seja, assim como tem o fundo de educação, o fundo de... Exato, enfim, para uma série de outros direitos, né, ou deveres, a gente tem um fundo... Criou-se esse fundo para o meio ambiente. Exato. E foi uma das primeiras organizações do mundo que fez esse cuidado. E focado primeiro na preservação de um animal específico, né, que era o panda. E aí virou o símbolo. E aí o WWF é a sigla em inglês que significa Fundo Mundial para a Natureza hoje. Depois desses 61 anos, é uma organização que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Tem mais de 100 países que têm escritórios, tem a sua parte do WWF Brasil. E cada país tem a sua autonomia, que é o caso do Brasil. A gente aqui no Brasil tem o WWF Brasil, e eu sempre falo e brinco, Camila, que é mais Brasil do que WWF, porque a gente aqui tem um país, a gente mora num dos 10 países mais mega biodiversos do mundo, mais então ricos, a gente tem muita natureza para preservar. E lá, em 1996, formalmente foi criado, então, há 26 anos, foi criado o WWF Brasil. E uma curiosidade para vocês é que o WWF tem 61 anos, então a gente comemorou 60 anos ano passado. E quem também comemorou 60 anos ano passado foi o Chico Bento, da Turma da Mônica, que é hoje embaixador oficial do WWF Brasil. Chico Bento e o WWF têm 61 anos no mundo. Olha, incrível. Até o Chico Bento está nessa. Pô, e como é que foi isso? Vocês então iniciaram lá realmente fazendo uma proteção animal, né, mais voltada para um animal. Então, pô, se o panda está sumindo, pode ser que outras espécies podem vir a desaparecer também. E como é que vocês iniciaram um trabalho na Suíça, né? E isso veio expandindo, né, tanto em termos de escopo de atuação, né, para outros animais, eu imagino, e hoje em dia até para outros fins também de proteção ambiental, mas também tomando, assim, expandindo geograficamente para outras cidades, países. Como é que foi esse processo com o WWF? Começou mesmo com espécies de fauna, né? Então, espécies, bichinhos mesmo, que eram esses bichinhos que estavam os mais ameaçados. E ao longo do tempo, o que começou então a ficar claro? Que os bichos, as espécies, elas são, na verdade, bioindicadoras. O que isso significa na prática? Que quando a gente tem uma espécie como o panda na China, ou como um muriqui aqui na Mata Atlântica, o mico-leão dourado, que também já foi referência. Já foi referência, justamente foi daí que nasceu, Camila, o WWF Brasil. Um dos primeiros projetos do WWF, ainda não como uma organização aqui brasileira, fundos de outros países chegaram para o Brasil para justamente proteger o mico-leão dourado. E isso já faz mais tempo, faz mais de 30 anos. E nessa época, então, olhando já para as espécies, ficou claro que não adianta, você não tem como proteger a espécie, e a gente pode pensar a mesma coisa em relação a gente, afinal de contas, a gente também é o bicho do mundo, sem proteger a nossa casa. Então,
proteger a natureza, a floresta, o cerrado, a mata, o campo. Não tem como a gente proteger uma espécie se a gente não proteger as águas, o ar. Todo o ecossistema precisa ser cuidado. Então, o WWF migrou e desenvolveu-se de uma organização que era muito focada numa espécie de fauna para olhar todo o ecossistema. E desse processo de olhar uma espécie como o mico-leão-dourado, que lá há 30 anos praticamente inaugurou os primeiros projetos socioambientais, ambientais mesmo de cuidado, gerou toda uma preocupação com todo o ecossistema, com todo o arcabouço de proteção do ponto de vista de políticas públicas, com todo o arcabouço de mobilização da sociedade necessário para a gente proteger a natureza e, junto, nós, bichos, seres humanos, que também precisamos ser protegidos. E você tem toda a razão, Pedro. Se desenvolveu e se ampliou muito a atuação do WWF no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa assim, né, em proteção ou assim, de evitar a extinção, pelo menos na minha cabeça, assim, vem a gente conseguindo resgatar o último animalzinho e depois conseguindo colocar ele num ambiente seguro e reproduzir ele, fazer com que ele possa reproduzir para a gente garantir essa não extinção. Mas parece que é muito mais do que isso, né? A gente conseguir garantir que todo o habitat dele esteja bem preservado para que aí ele, assim, de uma forma natural, possa reproduzir. Então parece que vocês acabaram entrando naturalmente, né, numa missão muito maior, né? E você entrou no X da questão, Pedro, que é quando a gente tem uma espécie que está com pouquíssimos indivíduos, pouquíssimos, tem 1 ou 2, 3 indivíduos, a gente não tem o que fazer, ela vai realmente se extinguir. Então, parte de todos os estudos, de todos os esforços que a ciência no mundo inteiro é não chegar nesse limite. E é por isso que existe uma classificação de todas as espécies em que se acompanham as quantidades de indivíduos por cada espécie e a gente acompanha o número de espécies por cada, então, as populações de cada espécie, para conseguir chegar nessa equação. Quais são os indivíduos máximos quando a gente chega num momento que não tem mais retorno, que a gente tem um desequilíbrio tão grande que mesmo que a gente faça todo um esforço é em vão. É em vão. Então, a gente não pode chegar nesse momento tão grave. E aí vem justamente a necessidade de fazer um acompanhamento das populações de espécies, de todas as populações, todas as espécies do mundo. E, nesse sentido, tem um documento, referência, que eu indico para todo mundo conhecer um pouquinho, conhecer mais como esse trabalho é importante, inclusive para nós, humanidade, que precisamos buscar o enfrentamento à crise climática que a gente está vivendo, que é o relatório Planeta Vivo. Esse documento é referência global que nos últimos anos vem reunindo, a cada 2 anos, tudo que todos os cientistas do mundo estão acompanhando de populações de espécies e estão indicando o declínio dessas populações, para justamente alertar quais são aquelas que estão mais próximas de chegar à extinção e, ao acontecer isso, qual o impacto que aquelas espécies, aí já incluindo flora, também espécies, né, de floresta, de cerrado, de mata, de pampa, de pantanal, que estão chegando também na sua extinção. E aí é um termômetro da nossa humanidade, é o termômetro do planeta Terra. Quando a gente percebe que a população de espécies está diminuindo, essa tendência ela tem impacto direto do que na ciência a gente fala que são os impactos da humanidade, é o impacto nosso enquanto sociedade que está fazendo essas espécies diminuírem. E o que pode ser feito para que isso não aconteça, aí, próxima pergunta. Não, e muito legal, Gabi. A gente entrevistou uma jornalista ambiental que ela trabalha na Associação do Mico-Leão-Dourado, aqui no Rio, né? E ela falou que, assim, o berço, né, o lar do Mico-Leão-Dourado é a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica ali, eles vêm fazendo um trabalho de fazer aquela... Eu não lembro agora o nome certinho, mas é uma ponte, né, de um lado ao outro uma espécie de passarela ecológica. É o que a gente chama de corredor ecológico. Corredor ecológico, para poder fazer o mico atravessar ali. E eu achei super legal que ela falou que com esse trabalho, né, e com todo o trabalho que algumas fundações e organizações já desenvolveram, eles conseguiram reverter esse quadro da espécie que o mico estava ameaçado, hoje ele não está mais ameaçado, e justamente tem esse controle e tal. Isso aconteceu com o panda também? Aconteceu, Camila. E acho que foi uma das últimas boas notícias em todo o mundo em meio ambiente, porque ele foi, historicamente, em todos esses 61 anos, sempre classificado como extremamente ameaçado, e ele melhorou 1 grau.
Ah, que bom. Viu? Então, isso quer dizer o quê? Que exatamente isso que o Pedro estava contando, que a população, né, melhorou, a gente tem uma quantidade de indivíduos maior, aconteceu com o panda. E isso só foi possível porque a proteção das florestas na China, o governo foi realmente convidado e teve que assumir um compromisso de proteção das áreas onde o panda estava presente. E foi iniciado um programa governamental, da sociedade civil, com ONGs como a Associação do Mico-Leão-Dourado, que de fato se dedicaram para cuidar da espécie. Então, o urso panda, teve essa boa notícia ultimamente, ainda não está 100% salvo, é isso. Qualquer mudança ou declínio ou deixar de proteger pode impactar de novo. E a mesma coisa acontece com o mico-leão-dourado, a mesma coisa acontece com outras espécies aqui no Brasil também.